Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala, através da sua Santa Liturgia, pelo Evangelista São João, capítulo 15, versículo 18 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Se guardaram a minha palavra, hão de guardar também a vossa. Mas vos farão tudo isso por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, o Senhor, Ele inicia hoje a sua fala dizendo: se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes que a vós. Então o Senhor, Ele está dizendo que Ele foi odiado pelo mundo, e sendo Ele o Senhor, fizeram o que fizeram com Ele, a perseguição, as injustiças. Meramente, como já cansei de dizer, a única motivação da perseguição das autoridades religiosas, civis do Império Romano, foram tudo motivado pela inveja. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos: olha, se o mundo vos odeia, não desanime. Não desanime. Ou seja, se a tua vida, você percebe que o mundo não lhe ajuda de certa forma para que você tenha uma vivência melhor aqui, ou seja, se surgem as perseguições, as incompreensões, por mais que se esforce para viver a justiça, Jesus está dizendo: se o mundo vos odeia, Ele está dizendo: sabei que odiou a mim antes que a vós. Então, quem foi o que foi rejeitado, incompreendido? Quem foi que teve suas palavras distorcidas? Cristo. O mundo rejeitou Jesus. O mundo não aceitou Jesus. A maioria das pessoas pediram que se soltasse um homicida, Barrabás, e condenasse a Cristo. Então o mundo rejeita Jesus. E Ele está dizendo a nós hoje que se o mundo está também nos odiando, que a gente fique sabendo que Ele foi o primeiro odiado, que odiaram primeiro a Ele. E aí lembramos das palavras que Ele nos disse, que o servo não é mais que o seu Senhor. Ou seja, nós não somos mais que Jesus para não sofrer as perseguições também pelo nome de Jesus. E aí no versículo 19 ele continua, versículo 19 do capítulo 15 de São João: se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria como sendo seus. Ou seja, se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Ou seja, se vós vivesse a vontade do mundo, seguisse os caprichos deste mundo, andasse como o mundo ensina e doutrina, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então ele está dizendo: como vocês não são do mundo, mas do mundo eu vos escolhi,
por isso o mundo vos odeia. Então, querido cristão, querido irmão, se sofre as perseguições por ser de Cristo, por mais que você se esforce para viver bem a tua caminhada, e só vem as incompreensões e também as perseguições, assim como Cristo sofreu as incompreensões, as perseguições, Ele está nos alertando hoje. Olha, se isso está acontecendo, se o mundo está te odiando, sabei que odiou primeiro a mim. Mas se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como sendo seus. Mas, porém, como não sois do mundo, mas do mundo eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então deve ser motivo de alegria. Alegria porque nós fomos escolhidos neste mundo, escolhido por Jesus, para viver a sua vontade, para anunciar a sua palavra, para testemunhar que Jesus Cristo vive ao Senhor de nossa vida. Então, meus irmãos, nessas palavras do Senhor, nós encontramos consolo, esperança e a alegria e a força de continuar. No versículo 20 ele continua: lembrai-vos das palavras que vos disse, o servo não é maior do que o seu Senhor. Estão lembrados de que ele disse isso? Estão lembrados? O servo não é maior do que o seu Senhor. E que o Senhor está dizendo isso? Que eu, você, nós não somos mais que Cristo, nós não somos mais que o Senhor. E Ele está dizendo, se eu passei pela via cruz, se eu tive que sofrer desse mundo, se eu fui rejeitado, perseguido, julgado, condenado, vocês não são mais do que eu. O servo não é mais que o Senhor. Ele está dizendo que nós estamos sujeitos a passar também pelas incompreensões do mundo por conta do Evangelho, pela rejeição do mundo por conta do Evangelho, qual nós trazemos em nossa vida. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir, ele está dizendo. E aqui o Senhor nos alerta para a perseguição. O servo autêntico de Cristo, e aí onde se autentica, se fica visível que aquele servo é de Cristo, quando também, como o seu próprio Senhor, ele é perseguido. Se me perseguiram, também hão de perseguir. Se guardar minha palavra, também hão de guardar a vossa. Ou seja, ele está dizendo, vai haver perseguição, mas vai haver quem vai acolher vossa palavra. Vai haver quem vai acolher a vossa evangelização. E não é diferente. Há uns que acolhem, há outros que rejeitam. E Jesus já nos alerta em relação a isso. No versículo 21, finalizando o evangelho de hoje, ele diz, mas vos farão tudo isso por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então ele está dizendo, mas vão fazer tudo isso por causa do meu nome. Então é motivo de alegria. Alegrai-vos quando sofreres as perseguições por Jesus. Alegrai quando sofrer as perseguições pelo nome de Jesus, pelo reino de Deus. Alegrai-vos quando for incompreendido, quando fores julgado, quando fores assim acusado disso e daquilo, pelo nome de Cristo, pela justiça praticada, pela justiça vivenciada. Alegrai-vos. O Senhor diz, mas vos farão tudo isso por causa do meu nome. E aí ele continua, porque não conhecem aquele que me enviou. Então essas pessoas, elas mostram que elas não têm compromisso com Deus, que elas não conhecem Deus, que elas nunca fizeram uma experiência de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Eles só estão fazendo isso porque não conhecem meu Pai. Porque não conheceram aquele que me enviou. Ou seja, não conheceram. E aqui nós voltamos lá no início, quando Jesus veio, que aqueles que se diziam ser amigos de Deus, perseguiam Cristo. Aí Jesus disse, esses aí não são amigos do meu Pai de maneira alguma. Esses aí são inimigos do meu Pai. E não é diferente dos dias de hoje. Às vezes as pessoas dizem que conhecem Jesus e perseguem o irmão. Diz que conhece Jesus e trama contra o irmão. Como que conhecemos Jesus dessa forma? Foi isso que Jesus ensinou? Que Cristo é esse que está em mim? Um Cristo que deu a vida por todos? E esse Cristo que está em mim é para maquinar o mal, projetar o mal, e nas minhas artimanhas e possibilidades de tempos oportunos eu proporciono prejudicar o meu irmão? Que Cristo é esse que está em mim?
Então Jesus está dizendo, não conhecer meu Pai. E aqui, para os dias de hoje, não conhecer o Cristo, tal que se intitula cristão, que assim procede, não conheceu Jesus. Esse Jesus que ele conhece é outro Jesus. Mas não Jesus Cristo, aquele que nos mandou amar, e o referencial do amor que ele nos deu não é mais como eu me amo, mas sim como o Pai me amou, eu tenho vos amado, e assim como eu tenho amado vocês, eu vos responsabilizo, amai-vos uns aos outros. E aí, ontem ele dizia, já no finalzinho do Evangelho de ontem, no versículo derradeiro, eis o que vos mando. Ele deu uma ordem, é que vos ameis uns aos outros. Então que eu e você, meu irmão, possamos pedir a graças ao Senhor de continuar firme, pedindo sempre pela força do Espírito a graça de amar os nossos irmãos, perdoar aqueles que nos ofenderam, também pedir perdão a quem a gente ofendeu. Na primeira oportunidade, peça perdão a quem lhe ofendeu. Peça perdão àqueles que sua consciência lhe fala que você prejudicou. E se aqueles que, de certa forma, foram os culpados e se colocam como vítimas e se mantêm distantes, respeite, reze por eles, não se angustie. Tem pessoas que às vezes dizem assim, eu estou angustiada porque eu procuro falar com fulano e fulano não quer conversa comigo. Deixa fulano na dele, deixa fulano tranquilo, mas tu ficas em paz. Reza, dobra o teu joelho e reza por esta alma, reza por essa pessoa. Mesmo que você a tenha ofendido e agora arrependido ou arrependida, busca reconciliação e ela não quer, o problema é dela. E mesmo que ela tenha lhe ofendido e você humildemente ainda vai procurar para fazer os laços de amizade e ela não quer, o problema é dela. Esteja em paz com Cristo. Então, mas vos farão tudo isso por causa do meu nome, diz o Senhor, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, queiramos conhecer o Pai e viver a vontade do Pai, na obediência ao Pai e ao Filho, na vivência do Espírito Santo, que nos foi dado no dia de Pentecostes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão no canal no dia de hoje, que a grande providência e misericórdia do Senhor me dá condição de assim transmitir e viver esse momento. Peço a você, compartilhe esse vídeo, envie para outras pessoas, para que elas se inscrevam nesse canal e que aqueles que evangelizam também aumente essa família de evangelizadores, levando essa palavra no seu compartilhamento. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Paz e bem.